No oeste do Paraná, a estiagem e o outono mais seco preocupam produtores de milho. A segunda safra do cereal está praticamente toda plantada, mas o plantio atrasado da safrinha reduziu a produção esperada pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado. E sobre o assunto, nós conversamos agora com Edmar Gervásio, analista de milho do DERAL. Bom dia, seja bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia. Então, Edmar, a região oeste foi a mais afetada. A pouca chuva preocupa os reflexos que já aparecem. O atraso na semeadura também reduziu enquanto a estimativa de produção de milho no estado. O sinal de alerta já foi acionado? Como é que está essa situação? A segunda safra de milho é uma safra neste ano aí de alto risco, digamos assim, né? A gente teve um plantio tardio, né? Principalmente na região oeste do estado, aí que concentra aproximadamente 700 mil hectares. E esse plantio tardio aconteceu pela colheita mais tarde da soja, que se plantou mais tarde também devido à estiagem. Então, aconteceu que você concentrou plantios e plantou um pouco fora do período, digamos assim, ideal que é preconizado pelo zoneamento agrícola. Isso pode trazer problemas, principalmente ao final, mais ao final da safra, que é uma eventual geada, e isso pode danificar as lavouras. E também uma concentração do plantio acaba por eventos adversos climáticos, como uma estiagem mais prolongada ou um excesso de chuva, acabe prejudicando a lavoura. Neste momento, a gente prevê ainda uma produção em torno de 13 milhões e 400 mil toneladas, mas a previsão inicial era próximo a 14 milhões de toneladas, isso no estado como um todo, né? Então, hoje a gente já trabalha com uma pequena redução em termos de produtividade, justamente por esse cenário mais adverso de um plantio realizado da forma não tão certinha como preconiza os critérios agronômicos gerais aí. Essa redução aí no seu estado e ontem no 7º levantamento de grãos da Conab, a expectativa para o milho total foi de produção recorde com a previsão de atingir 109 milhões de toneladas. Qual a análise de vocês que vocês fazem em cima da produção recorde da safra 2020 e 21? É uma expectativa, né? A gente espera que se confirme esse número, mas diante de um cenário mais moderado, dificilmente a gente vai ter uma confirmação tão boa assim, né? Porque a gente visualiza um cenário um pouco adverso, né? Por exemplo, no Paraná, a expectativa é que de um outono aí com condições de clima não tão favoráveis, ou seja, chuvas abaixo da média. E se isso de fato acontecer, invariavelmente a gente terá uma redução da produtividade. Obviamente, a gente está falando num cenário negativo. A gente pode ter realmente aí uma condição de clima que surpreenda, você não tenha problemas de geada, você tenha, por exemplo, o Mato Grosso produzindo a expectativa que está sendo mostrada para lá, e Goiás também na mesma situação, e a gente consiga manter esses 109 milhões. Mas ainda é cedo para cravar que a gente vai ter esse número justamente porque o plantio da segunda safra de milho, que é a maior, aí, mais de 70 milhões de toneladas, aí, ela deve ainda ter seus impactos do clima, né? Porque toda safra tem um impacto, maior ou menor grau, né? Então, isso a gente acredita e espera que se confirme para justamente ter um abastecimento legal aí, não só do Brasil, mas as exportações aí que serem realizadas tranquilamente do cereal. Mas é muito cedo a gente cravar o número ainda. E agora, mesmo com a chuva aparecendo, também é preciso que o solo já tenha uma reserva hídrica disponível para garantir o desenvolvimento do milho? Nesse momento aqui, por exemplo, as lavouras do Paraná, a gente já está num sinal amarelo, né? Porque é uma situação que, neste momento, a expectativa é que a gente tenha uma redução de chuvas, ou seja, as chuvas serão menores do que normalmente acontece historicamente para o período de outono. E isso pode já começar nos próximos 10 dias, gerar algum estresse hídrico para a planta, e isso deve começar a afetar o desenvolvimento e, naturalmente, afeta a produtividade final.
A expectativa é que a gente tenha, nos próximos aí 20 dias, algum cenário de chuva, mas ainda é muito longo esse período para se confirmar essas chuvas, e isso pode, de fato, aí, se a gente tiver um calor maior, por exemplo, vai impactar negativamente as lavouras como um todo. Edmar, diante desse cenário de dificuldades no campo, como fica a rentabilidade do produtor paranaense? Bom, a rentabilidade é um ponto à parte, né? Apesar de todo o cenário se desenvolver e pensar num cenário negativo do ponto de vista de produção, o cenário de lucratividade, de renda no campo é excepcional, né? Nunca na história a gente teve milho com saca acima de R$ 80, né? R$ 82 semana passada aqui no Paraná. Isso representa aí 107% maior que ano passado, e o produtor com um custo abaixo de R$ 40, né? Em muitas situações abaixo de 30, custo total. Então, você tem uma margem muito grande. Então, suponhamos que um produtor que plantou milho na segunda safra tem uma quebra de 50%, ele ainda vai praticamente zerar seu custo, né? Então, é um risco que vale a pena, é um negócio hoje, de certa forma, muito bom para o produtor, né? Hoje a gente vende milho a um preço de soja ano passado, né? Quem imaginaria isso, um cenário desse ano passado, né? Justamente pela demanda aquecida aí pelas cadeias de suíno e aves que consomem muito milho, e a situação também de uma quebra na primeira safra, aí, não só no Paraná, mas também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são grandes produtores de milho na primeira safra, e gerou, de certa forma, um pequeno desabastecimento momentâneo aí, e isso valorizou muito o cereal, fora a questão de dólar e a cotação no mercado internacional, que é uma commodity. Edmar, e por quanto está sendo comercializada a saca do cereal? É o mesmo patamar negociado no mesmo período do ano passado? Exatamente, né? Hoje a gente está comercializando a saca de 60 quilos, o produtor comercializa aí com 100% mais caro que ano passado, né? A saca ano passado, como eu comentei, estava em torno de R$ 40, né? 38 a R$ 40, hoje está R$ 82, R$ 85. Então, é realmente uma atividade do ponto de vista de negócio muito boa para o produtor. Não é tão boa para quem é consumidor do cereal, né? Quem consome milho não está muito feliz, mas o produtor, e é o negócio dele, ele está feliz e está comercializando essa saca de cereal aí acima de R$ 82, que é preço de soja ano passado, por exemplo. Claro, hoje, obviamente, a soja está muito mais hoje. E o Departamento de Economia Rural estima novas reduções na produção de milho? A redução, a gente revisa em termos de produção como um todo final de mês, né? Então, no mês passado, a gente teve uma redução em torno de 500 mil toneladas na segunda safra e em torno de 450 mil na primeira safra. Então, a primeira safra, que já está praticamente toda colhida, é quase 90% colhida, a gente tem uma produção esperada em torno de 3 milhões de toneladas, enquanto que o inicialmente previsto era 3,5 milhões. Então, arredondando o número aí, e a segunda safra, a previsão inicial era 14 milhões, muito próximo de 14 milhões, e a gente está com um número aí em torno de 13,4 milhões aproximadamente. Então, a gente está tendo uma diferença aí de 500 a 600 mil toneladas a menos. Somando as duas safras, a gente pode dizer que o milho tem uma redução aproximada de 1 milhão de toneladas na safra 2020 e 2021 no estado do Paraná. Edmar, e um problema que também afeta a safra do milho e que traz perdas, e nós do AgroMais já estamos debatendo esse assunto aqui no canal, é o aparecimento das cigarrinhas. Esse inseto segue presente na safrinha? Qual que é a sua análise? As doenças, elas são, entre aspas, naturais, né? Toda cultura ela tem um tipo de doença que acaba impactando a produtividade. A cigarrinha está aí, ela existe já há várias safras, vem tendo casos, mas excepcionalmente nessa safra, o impacto, né, os relatos de problema estão sendo bem maiores que nas safras anteriores. Então, o próprio Estado, junto com outros organismos aqui da agricultura do Estado do Paraná, estão orientando os produtores, fazendo uma campanha para tentar ajudar a diminuir esses impactos. Mas, infelizmente, é uma doença, ela não tem um controle 100%, né, e vai impactar.
Mas a gente tem outros impactos também, né? O milho, como qualquer outra cultura que tem em campo, existe um alto risco, né? Não só de doença, né? E talvez o principal risco sempre é clima. E depois, normalmente, as doenças, que normalmente uma tem relação com a outra, né? Você tem uma situação pior de clima, você tem uma incidência maior de doença, né? Então, as duas variáveis acabam caminhando de certa forma, muito próximas, né? Mas, infelizmente, nessa safra, essa doença da cigarrinha aí acaba que vai impactar em termos de produtividade, como impactou na primeira safra, que a gente já colheu praticamente 90% aí no estado. Te agradeço então pela entrevista, Edmar Gervásio, analista de milho do DERAL, Departamento de Economia Rural. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agromanhã. Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia para todos.